Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer o download e instalação do VS Code. Vou ensinar também como criar o seu primeiro arquivo HTML. Vou dar uma explicação básica e mostrar como fazer o upload desse arquivo HTML para o GitHub. Bem, aqui na página inicial do VS Code nós temos a opção Download. Basta você clicar aqui. Clicando aqui, o download já vai iniciar. Eu vou deixar o link do VS Code na descrição do vídeo, mas se você não puder instalar o VS Code, aqui na página inicial do VS Code tem a opção Web. Clicando aqui, você tem acesso a uma versão do VS Code do seu navegador. Dá para fazer praticamente as mesmas coisas que você faz na versão desktop. Bem, o meu download já terminou aqui. Basta clicar aqui no nome do arquivo, dar um OK. Caso não apareça aquela tela e já venha para essa, basta marcar a primeira opção aqui, que é para aceitar os termos. Talvez esteja em português para vocês. O meu sistema está em inglês, então por isso os termos aqui estão todos tudo em inglês. Se quiserem, pode dar uma lida. Não tem muita necessidade. Acho que ninguém lê isso, então vamos para a instalação. Aqui você pode escolher o local da instalação. Eu vou deixar padrão. Aqui é o nome que ele vai criar para o ícone do Visual Studio Code. No caso, ele vai colocar Visual Studio Code. Você pode mudar ou deixa padrão. Eu vou marcar aqui, criar um ícone no desktop. E vou dar Next. Ou próximo, se tiver em português, para vocês. E aqui, Install. Feito isso, ele já vai instalar. Não tem muito segredo. Só aguardar um pouquinho. Finish, para terminar. Ele já encerrou. E ele já iniciou aqui o VS Code. Se ele não iniciar automaticamente, vocês cliquem aqui em Iniciar e procurem aqui no menu Visual Studio Code, ou basta escrever aqui na pesquisa Visual, que ele já vai encontrar o aplicativo. Aqui na primeira instalação, ele vai perguntar qual tema você gostaria de utilizar. Um tema claro. Eu não gosto do tema claro, então eu vou escolher o Dark. Feito isso, eu vou fechar essa telinha aqui, porque eu já não preciso mais dela. Vou vir aqui em File ou Arquivo, se estiver em português, o Visual Studio de vocês. Vou clicar em New File, um novo arquivo. Aqui eu vou criar um arquivo index.html. O nome index é padrão para o arquivo principal de todos os sites, por isso eu vou usar ele. Mas você pode criar com qualquer nome que funcionaria normalmente. Index.html. Dou Enter. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Nesse caso, eu vou em Documentos e vou criar aqui uma nova pasta. Vou dar o nome para ela de Meu Site. Vocês podem, novamente, utilizar o nome que acharem melhor. E criar arquivo ou create file. Depende do idioma de vocês, no caso. Feito isso, aqui eu já tenho um arquivo HTML em branco. Não tem nada nele. Eu até vou mostrar para vocês agora como encontrar esse arquivo que vocês acabaram de criar. Ele não tem nada dentro ainda, mas ele já está criado, então nós já podemos ver ele. Clica aqui, ó, em cima de index.html, com o lado direito do mouse. Aí vem nessa opção aqui, para visualizar o arquivo no Explorer. Ou as teclas de atalho, Shift, Alt e R. Feito isso, ele vai abrir o local onde a gente salvou o arquivo index.html. Podem ver que ele tem o ícone do meu navegador. No caso, ele vai puxar o ícone do navegador padrão de vocês. Dando 2 cliques aqui, ele vai perguntar se eu quero abrir mesmo com esse navegador.
Eu vou dar um OK. E ele abriu aqui o meu arquivo em branco. Só para fazer um teste aqui, eu vou escrever qualquer coisa nele. Olá, mundo. Vou pressionar, vou clicar aqui em File, em Save, ou se pressionar Ctrl S, ele também funciona. Não sei se o Ctrl S funciona no navegador, não tenho certeza, mas qualquer coisa é só vir aqui em File e Save. Ó, nosso arquivo já está funcionando. Agora eu vou usar um atalho aqui do VS Code, vou apagar esse Olá Mundo. Vou usar um atalho para criar a nossa estrutura básica do HTML. Vocês vão escrever exclamação, é a tecla Shift 1, e aí aperta Tab ou clica aqui na primeira opção. Eu vou clicar aqui, é mais fácil. Com isso, ele criou aqui um arquivo básico de HTML. Essa é a estrutura de todo arquivo HTML. Ele pode ter muitos outros elementos, mas essa é a estrutura básica. Ele tem aqui um doctype HTML. Logo em seguida, ele tem uma tag HTML. Podem ver que quando eu clico nela, seleciona outra aqui no final. Todo arquivo HTML, ele começa com essa tag HTML e também termina com ela. A diferença é que no final ela tem uma barrinha, que seria o fechamento. Eu não vou explicar muito sobre isso no momento, mas já já a gente vê mais sobre isso. Ele criou aqui outro elemento, que seria o head, que seria o cabeçalho do nosso arquivo. Essa parte não é visível no site. Aqui dentro vão todas as informações que são importantes para o navegador. Também tem um início, e podem ver que aqui ele criou um final, que seria uma tag de fechamento. Ele marca onde começou e aonde terminou. Ele também criou aqui dentro as tags meta, dentro de React, que contém informações para o navegador, e criou essa tag title. Entre as tags title tem aqui o texto escrito document. Eu vou salvar esse arquivo só para mostrar para vocês como funciona isso. Vou dar um Ctrl S, poderia ser file save aqui também. Vou voltar aqui no navegador. Antes de eu atualizar, se vocês repararem aqui em cima, na guia, está escrito index.html, que é o nome do nosso arquivo. Esse local onde está escrito document, dentro da tag title, é justamente o texto que vai aparecer aqui onde está index.html na guia aqui em cima. Eu vou atualizar. Se pressionar F5 também dá para atualizar o navegador ou clicando aqui na esquerda. Podem ver que mudou para document. Então, o que eu escrever dentro da tag title vai aparecer aqui em cima. Bem, aqui depois das tags head, nós temos as tags body. Aqui é o corpo do nosso HTML. É a parte onde tudo que for visual nós colocamos aqui dentro. Eu preparei um texto aqui para mostrar para vocês. Eu fiz aqui no WordPad, um textozinho básico. Da mesma forma que nós podemos fazer esse texto aqui no Word, no WordPad, deixar ele formatado. Eu poderia até dar uma cor para ele aqui. Deixa eu só fazer um. Tudo isso que a gente pode fazer aqui no Word ou no WordPad, nós podemos fazer também com HTML. Só que lá nós usamos as tags e não os elementos como está aqui. Eu vou copiar todo o texto e vou colar lá para vocês verem. Aqui, no caso, o texto tem que ser colado dentro da tag body. Se vocês usaram o mesmo atalho que eu usei para criar, aqui na linha 10, que seria, tem a tag body de abertura aqui na linha 9 e a tag de fechamento aqui na linha 11. Então, aqui onde está a linha 10, nós vamos colar, Ctrl V. No caso, eu usei o Ctrl C, mas eu poderia ter usado o lado direito do mouse aqui para copiar. E aqui a mesma coisa. Eu poderia ter colado ou Ctrl C, Ctrl V.
Bem mais fácil. Melhor invenção até hoje. Bem, podem ver que aqui ele veio sem formatação nenhuma. Tá apenas o texto, tá com quebras de linhas. Eu vou salvar, Ctrl S no caso. Vou voltar aqui no navegador. Mas olha a diferença entre esse texto. Oh, só um minuto. Deixa eu desfazer minha bagunça aqui. Deixa eu ajeitar minha janela novamente, porque eu tentei usar um atalho e não deu certo. Bem, eu não vou editar esse vídeo porque eu tô com preguiça. Eu não vou mentir. Então, aqui vai. Bem, já está posicionado novamente. Caramba, me embananei aqui. Bem, eu vou puxar esse texto aqui para a lateral, para vocês visualizarem. Vou fazer o mesmo aqui com o nosso Word. Como vocês podem ver, toda a formatação que estava aqui no Word desapareceu. Por que isso acontece? Porque o HTML ele precisa das marcações, que nós chamamos de tags HTML, para fazer o funcionamento correto. No caso aqui, eu já falei sobre a tag head, que é o cabeçalho. Eu até coloquei um textinho aqui explicando sobre ela. As tags metas também, que trazem os dados básicos para o navegador. O título, a body. E agora vamos aqui para uma tag muito importante, que é a tag que faz a criação de títulos. Essas tags são H1, H2 e vai até o H6, sendo o H1 o mais importante e o H6 a tag com menor nível de importância. Geralmente, no arquivo HTML, nós podemos colocar várias tags H1, mas é comum utilizar apenas uma, seria o título mais importante. E nos outros locais nós podemos usar a tag H2, H3. Essas podem repetir à vontade, dependendo da necessidade. Mas H1 a gente costuma usar apenas uma. No caso aqui, HTML básico, que seria o título, eu vou copiar ele, vou colocar aqui também dentro da tag title, só para aparecer no navegador, e vou escrever aqui H1. Apertando Tab, ele já cria a tag, eu vou selecionar esse texto, vou pressionar Ctrl X, aqui entre as tags, olha, reparem que é entre as tags e não aqui entre as tags que eu vou colocar o texto e não dentro delas. Vou pressionar Ctrl S, ou poderia vir aqui e salvar. Volto aqui no navegador e vou atualizar. Vejam que o título já ganhou um destaque. Quem fez esse destaque foi no caso a nossa tag H1. Eu vou redimensionar a janela aqui só para facilitar a visualização. Vou deixar assim. Bem, agora, além do título, uma outra tag muito importante é a tag P. Ela vai definir parágrafos para o nosso texto. E como vocês podem ver, nós temos vários parágrafos aqui. Então, aqui nós temos um parágrafo. O espaçamento, esse espaçamento deixado aqui, não surte efeito nenhum no navegador. No caso, usando o P, vocês vão ver que isso muda. Eu vou colocar aqui a tag de abertura de P, tag de fechamento. Vou salvar. Reparem que pressionando F5 aqui dá para atualizar o navegador. Não quero traduzir a página. Ó, no caso, eu pressionei F5. Eu coloquei o P apenas para o primeiro parágrafo. Então, ele já está aqui, ó, separadinho. Já deu um espaço do restante do texto.
Então eu vou fazer isso novamente para o restante da página. Só que antes, eu tenho aqui, por exemplo, tags HTML. Isso aqui para mim é um subtítulo. Então eu vou usar aqui o H2. Seria um título importante, mas não tão importante para receber a tag H1. Vou fazer novamente aqui, vou dar um espaço para ficar mais fácil a visualização. Vou colocar tag P. Vou mover o fechamento aqui para baixo, depois do texto. Vou dar um Enter. Vou fazer novamente aqui o H2. Deixando o texto entre a tag, ele vai ficar certinho. Vou dar novamente um Enter. Vou fazer a tag P. Agora eu vou fazer o contrário. Vou copiar, vou recortar o texto e colar aqui dentro. É mais fácil. Agora, para diferenciar, eu vou fazer uma tag H3. Vou recortar aqui o título. Vou fazer uma tag P, porque tem mais um parágrafo. Uma coisa importante é que vocês não precisam se preocupar em decorar isso. Rapidinho a gente acostuma e acaba se lembrando com facilidade. Sabendo que existe já é o importante. Agora eu vou aqui novamente. Vou usar um H4 para nós vermos a diferença depois. Vou recortar e colocar aqui o título. Para recortar eu uso o Ctrl X e para colar o Ctrl V. Eu poderia dar um Ctrl C, mas aí o texto iria duplicar. Ctrl X, clico no local que eu quero, Ctrl V. Se vocês repararem aqui, eu tinha uma quebra de linha. Essa quebra de linha, se eu salvar, ela não vai aparecer lá. Mas eu já explico como fazer para funcionar a quebra de linha aqui, sem criar um novo parágrafo. Vou pôr aqui agora uma tag H5. Vou recortar, Ctrl C, Ctrl V. Aqui novamente. O texto, no caso, para vocês criarem a primeira página, pode ser o texto do que vocês acharem melhor. Eu achei melhor usar esse texto aqui, porque ele já vai falando um pouquinho. Opa, eu quero fazer um título primeiro, então é H6. Bem, H6 é o último que nós podemos usar. Podem ver que eu coloquei aqui, ó. Opa, Ctrl Z para desfazer. H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Ela tem uma diferença visual e também tem uma diferença de importância para os buscadores, que vocês vão provavelmente aprender sobre eles no futuro. Vamos criar um novo parágrafo aqui. Mais um título. Aqui eu vou criar um H4, só para uma quebra de padrão. Mais um P. Eu pressiono P e clico Tab. Assim que ele sugere, eu clico Tab, que ele já cria para mim a tag de abertura e de fechamento. Aqui, mesma coisa, ó, H, ele já sugere todas as possibilidades aqui. Eu posso clicar em um deles também, funciona. Vou usar novamente o P. Aqui eu vou usar um H2. Essa facilidade do navegador ajuda do editor ajuda bastante. Nós não precisamos nos preocupar em escrever manualmente todo o código. Aqui eu vou colocar o P, pressiono Tab, ele já cria a tag para mim. Quase terminando. Vamos fazer aqui um H5. Pressiono Tab, Ctrl X, Ctrl V. Bem,
Com isso, todo o nosso texto já está com os parágrafos criados. Eu vou aqui clicar em File, Save ou Ctrl S, funciona também, e vou voltar aqui no navegador. Vou pressionar F5 e podem ver que todo o nosso texto já ganhou aqui, já deu uma modificada. Podem ver que alguns títulos ficaram bem pequenos. Provavelmente esse aqui é porque nós usamos, ó, tag para criar um título. Foi a tag H6. Quer ver? Onde que ela está? Aqui, ó. Nós usamos a tag H6. Se nós mudarmos aqui, por exemplo, para H3, ela já vai ficar bem maior. Ctrl S. Bem, todos os parágrafos já estão definidos, mas esse texto ainda precisa de uma melhoria. Por exemplo, eu quero colocar uma quebra de linha aqui, depois desse ponto. Mas eu quero quebrar a linha sem criar um novo parágrafo, porque se notarem, toda vez que eu crio um parágrafo, ele dá um espaço grande. Eu não quero dar todo esse espaço. Então eu vou voltar aqui no texto. É exatamente aqui que eu quero criar a nossa quebra de linha. E para isso, nós vamos usar aqui a tag BR. Essa tag BR, ela define uma quebra de linha. Então, vamos voltar aqui. Então, o espaço, escrevo BR e pressiono Tab. Essa tag, diferente das outras, não criou nenhuma tag de fechamento, porque ela não precisa. Ela só marca o ponto onde a linha vai ser quebrada, sem possibilidade de você colocar nenhum texto dentro dela. Então, Ctrl S, reparem aqui, ó, onde o texto vai quebrar. F5 e pronto, o texto já está quebrado aqui. Eu vou fazer o mesmo aqui, em todos os pontos aqui onde eu preciso quebrar a linha. BR, pressiono Tab, ele já vai fazer a quebra de linha. Aqui também, espaço, BR, Tab. Deixa eu ver onde mais eu quero fazer uma quebra de linha. Acho que só aqui. Vou salvar novamente. Lembrando, se não salvar, não atualiza no navegador aqui. Bem, nosso texto já está todo colocado aqui. O que nós vamos fazer agora? Bem, além da tag BR, nós temos aqui a tag Strong. Ela deixa o texto em negrito. Então, todos os locais onde tem HTML, por exemplo, eu vou colocar o Strong. Eu vou colocar aqui. Vou dar um espaço antes para separar. Escrevo Strong. Ele já sugeriu. Recorto o HTML e colo aqui dentro da tag. Vou fazer o mesmo aqui. Strong. Pode ver que ele sugere. Se ele não sugerir aqui, provavelmente é porque escrevemos errado. Vou fazer o mesmo aqui, Ctrl X, Ctrl V. Vou fazer isso em mais alguns locais. Não, só aqui tá bom. Vou dar um Ctrl S. Vocês podem ver que deu um destaque em negrito para a palavra HTML. Tem mais uma aqui, eu vou colocar lá também. Vamos recortar aqui. Ó, um detalhe, se vocês clicarem sobre a palavra HTML, vocês vão conseguir ver todos os locais onde essa palavra se repete. Isso facilita um pouco encontrar algum texto similar. Então, vamos colocar aqui também. Strong. Aqui também. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Como é a mesma palavra, eu vou selecionar a tag de abertura e fechamento e a palavra HTML. Vou vir aqui, dar um Ctrl V. Eu dei um Ctrl C lá e um Ctrl V aqui. Aqui também. Vamos ver se tem mais algum lugar. Aqui. Eu vou deixar destacado todos os pontos. Então, todos os locais que tinha HTML no texto,
tirando o título aqui, que eu não vou fazer o mesmo. Eu poderia, mas não vou fazer. Todos os locais já estão em negrito. Todos os locais onde a palavra HTML aparece no arquivo. Podem ver, ó, que todos os locais estão com destaque. Nós temos também a tag EM. Ela torna um texto transforma um texto em itálico, mas ela também dá ênfase ao texto. Eu poderia fazer o mesmo utilizando a tag I, só que nesse caso ela não daria ênfase ao texto. Então, no caso, o EM, vamos usar aqui, ó, EM, pressiono Tab, coloco esse EM dentro. Vou fazer isso também onde tem as outras tags. Dentro das tags H2 agora e não da P. Aqui no caso para BR, em eu acho que aqui não funciona. Vamos testar. Aqui, pelo menos a sugestão não funcionou. Então eu vou fazer manual e testar. Nós já descobrimos se funciona ou não. Bem, vamos atualizar o navegador. Ó, podem ver que funcionou. A sugestão lá não funcionou, então eu tive que escrever a tag manualmente, mas ela funciona da mesma forma. Como eu não gostei muito do resultado, eu não vou fazer nas outras, eu vou deixar só nessa aqui mesmo. Aqui também, onde eu coloquei o EM, ele funcionou. Agora, vamos ver o que faltou aqui. Bem, do conteúdo que eu tinha adicionado aqui, foi tudo. Porém, existem muitas outras tags, até porque isso aqui está longe de parecer um site. Mas vai ficar para um próximo vídeo. Porque agora eu vou mostrar para vocês como colocar isso no GitHub. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou aqui na guia do GitHub, que eu já deixei aberto. Vou clicar aqui nos meus repositórios. Aqui eu ainda não tenho um repositório criado, então eu vou clicar aqui em New. Vou dar um nome para o repositório. Site, tracinho teste. Aqui eu vou deixar o repositório marcado como público. Eu vou adicionar aqui na descrição site para aula do YouTube. Vou marcar aqui para adicionar o arquivo readme. Aqui em licenças, eu posso adicionar uma licença se eu quiser. Nesse caso eu não vou adicionar nenhuma, mas eu poderia selecionar uma aqui. Não é algo obrigatório, então eu vou deixar sem. Vou dar aqui um create repositório. Eu posso adicionar uma licença no futuro também, não tem problema. Eu só criei ele sem a licença aqui no momento. Aqui no caso eu criei um repositório e agora eu vou carregar o nosso arquivo aqui para dentro. Lembrando que eu salvei ele em documentos na pasta meu site. Então eu venho aqui em add file ou adicionar arquivo, não sei se o GitHub de vocês estiver em português, upload files. Nessa tela eu vou clicar nessa opção para selecionar meu arquivo, ou documentos, o nome da pasta que eu criei, vocês podem ter outras pastas aí, mas é só procurar a pasta que vocês criaram. E vou selecionar o arquivo. Eu poderia selecionar vários arquivos aqui se tivesse. Bastava clicar em um local em branco e selecionar. Como eu só tenho um, então é só ele mesmo. Feito isso, meu arquivo já está aqui. Aqui eu preciso colocar um título, adicionando meu primeiro arquivo.
Vou clicar aqui em Commit, eu não preciso colocar uma descrição. Posso colocar, mas não preciso. Vou clicar em Commit. Aguardo o upload, feito isso, meu arquivo está aqui salvo no GitHub. No caso, para vocês fazerem um repositório e fazer o upload, vocês precisam ter uma conta e estar conectado nela no GitHub. Feito isso, eu não tenho mais perigo de eu perder o meu arquivo. Ele está salvo aqui no GitHub. Todo o meu código está aqui, ó. Eu posso fazer modificações nele aqui no GitHub também. Basta clicar aqui em Edit. Se eu precisar fazer alguma modificação, eu também posso fazer o download deste arquivo para o meu computador, caso eu perca a versão que eu tenho salva no computador. Eu vou aqui em Code, Download, Zip. E feito isso, ele fez o download da pastinha compactada aqui. Está aqui a minha pastinha, que tem outra pastinha dentro. E aqui está meu arquivo index.html. Também tem o meu arquivo do GitHub. No caso aqui, se eu abrir, é a mesma coisa que está no navegador. No caso, eu teria que extrair ele porque está compactado como zip. Bem, por hoje é só. Obrigado para quem assistiu. Se puderem deixar um like, uma inscrição, eu agradeço. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários, que eu faço questão de responder e tento ajudar da melhor forma.